Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias. Profeta Zacarias, capítulo 4, versos de 1 a 14. Profeta Zacarias, capítulo 4, versos de 1 a 14. Zacarias está já no final do Antigo Testamento, para facilitar para você. O texto diz o seguinte: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? E respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Amém. Meus amados, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o tema revestimento de poder para fazer a obra. Todos sabem que Zacarias é um profeta pós-cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico durou 70 anos. A Babilônia levou os judaítas para uma amarga e dolorosa escravidão de 70 anos. Mas enquanto o povo está lá no cativeiro, a poderosíssima Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. E Deus levantou o rei Ciro, da Pérsia, para decretar a volta dos judeus para o seu território. E essa volta ocorreu em 3 levas. A primeira leva sob a liderança de Zorobabel para a construção do templo. A segunda leva sob a liderança de Esdras para ensinar a lei. E a terceira leva sobre a liderança de Neemias, mais tarde, no ano 444 a.C., para a reconstrução dos muros. Quando Zorobabel chega para a construção do templo, ele enfrenta alguns problemas. Primeiro, a pobreza generalizada daqueles que tinham ficado na terra. Segundo, a oposição dos inimigos à volta, que trabalharam de todas as formas, orquestraram de todas as maneiras,
para impedir que Jerusalém fosse reconstruída, mormente que o templo fosse reerguido. Terceiro, um embargo político, porque escreveram para o rei dizendo que esses judeus tinham más intenções de se rebelarem. E então o rei determina que a obra do templo fosse paralisada. Quarto, o desânimo crônico do povo, de tal forma que o templo que havia sido começado paralisa a sua obra. Parece que agora ninguém mais do povo acreditava que Zorobabel tivesse capacidade para continuar a obra, construir o templo, inaugurar o templo. E é desta maneira que Deus levanta dois profetas, o profeta Ageu, que era mais velho, e o profeta Zacarias, que era mais jovem, para encorajar o povo, encorajar Zorobabel, diante dessas circunstâncias adversas, para lançar mão na obra e concluir a construção do templo. Meus amados, conforme vocês puderam ver no cabeçalho desse texto, esta é a quinta visão. Zacarias é um profeta que teve várias visões. Alguém chamou Zacarias de o Apocalipse do Antigo Testamento, em virtude disso. E aqui, nesta quinta visão, algumas coisas precisam ser observadas. Primeiro, o candelabro, todo de ouro, é um símbolo da igreja. Lá em Apocalipse diz que João viu os 7 candeeiros, os 7 candelabros de ouro. Segundo, as 2 oliveiras. Esse candelabro é diferente. Tem 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro. Essas 2 oliveiras tratam dos ofícios de sacerdote e rei. Porque nós temos aqui Josué, o sacerdote, e temos Zorobabel, o governador. Depois nós temos lá no verso 12, 2 ramos, de onde brota o azeite. Está tratando aqui de Josué e Zorobabel, os 2 ungidos de Deus, os filhos do óleo, os filhos da unção. E depois você tem a menção do azeite dourado no verso 12, e este azeite dourado é um símbolo do Espírito Santo. O que esse texto quer dizer para nós é que a obra de Deus é sustentada e suprida não pelo instrumento humano. Aqui não é aquele mesmo candelabro que estava lá no templo ou no santuário, no tabernáculo no templo, onde era necessário diariamente um sacerdote ir lá e prover azeite. Não, a provisão aqui não é natural, é sobrenatural. Os recursos ilimitados não procedem das mãos humanas, mas da provisão divina. E esse texto então enseja-nos 3 lições que passo a mencionar a partir de agora. Em primeiro lugar, a igreja, o povo revestido com o Espírito Santo, para ser luz para as nações. Esta é a ideia primeira deste texto, dos versos 1 ao verso 6. Primeiramente, a igreja é um candelabro de ouro, cuja luz é o próprio Deus. Vejam vocês que o candelabro que ficava lá no tabernáculo e ficava também no templo, ele é um símbolo. Primeiro, é um símbolo de Cristo, porque o candelabro traz luz, e a Bíblia diz lá em João 8,12, Jesus afirmando: eu sou a luz do mundo. Mas o candelabro tem um segundo significado, ele aponta também para a igreja. Mateus 5,14, Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Então o candelabro aponta para Cristo, o candelabro aponta para a igreja. Agora, lá no candelabro havia um fato: o sacerdote precisava entrar diariamente e limpar o pavio, que é por onde passava o azeite, de onde brotava a chama, a luz. Amados irmãos, isto é da mais alta importância, porque notem vocês que aqui este candelabro é diferente do de lá.
Isso é uma visão celestial. O candelabro possui uma bacia ou um tubo de azeite que vem do alto, que procedia das duas oliveiras, dos dois raminhos, de tal maneira que esse candelabro aqui não precisa de um sacerdote para ir lá e colocar azeite. Essa provisão era celestial. Essa provisão vinha da própria oliveira. Havia uma bacia, um tubo de azeite, jorrando direto em cada tubo dos 7 tubos desse candelabro. O que isso significa? Então vamos ver. Primeiramente, aqui para mim, retrata a unidade na diversidade, porque são 7 tubos, mas um só haste do candelabro. A igreja é assim. A igreja tem unidade na diversidade. Segundo, a igreja tem um valor inestimável para Deus, porque note que esse candelabro é todo de ouro. Isso trata da nobreza, da riqueza, da importância, do valor deste candelabro, que é um símbolo da igreja. A igreja é valorosíssima para Deus. Terceiro, a igreja é abastecida pelos próprios recursos de Deus. Esta árvore jorra azeite de forma perene. Não é necessário que haja uma intervenção humana, recurso humano, metodologia humana para trazer luz, porque das próprias oliveiras que fornecem o azeite direto nos tubos, não tem necessidade de concorrência humana. Mas é muito importante entender agora a figura, porque dentro da naturalidade, para que houvesse luz no candelabro, era necessário que houvesse uma espreitadeira de ouro, que é lá tirar o borrão do pavio, para que o azeite pudesse fluir sem qualquer impedimento. De certa forma, era uma espécie de fio de estopa. Eu acho que quem já viveu numa região rural e sabe o que é uma lamparina de querosene, pode entender um pouco melhor a figura aqui. Para que você tenha luz numa lamparina, você usa um pavio de estopa, e dentro da lamparina tem azeite. O que fornece o fogo, a luz, não é o fio de estopa. O fio de estopas é apenas o condutor do azeite. O que mantém o fogo aceso é o azeite. Se não tiver azeite, o fio de estopa queima, vira carvão, produz fumaça, polui o ambiente em vez de iluminá-lo. Então, quais são as lições espirituais que nós podemos tirar desse ponto? Primeiro, a luz que brilha em nós, através de nós, não procede de nós mesmos. Nós somos o pavio de estopa. Nós somos apenas um condutor. Se não estivermos cheios do azeite, se não estivermos cheios do Espírito Santo, não haverá luz na nossa vida, não haverá fogo na nossa vida, não haverá brilho na nossa vida. O que vai existir é fumaça, é carvão, sem qualquer utilidade. A luz não vem pelo pavio que queima, a luz vem pelo azeite que o satura. Segundo, a luz que brilha em nós, através de nós, procede do azeite. Entendamos isso, irmãos. Sem o Espírito Santo, não tem vida em nós. Sem o Espírito Santo, não tem santificação na nossa vida. Sem o Espírito Santo, não tem poder na nossa vida. Sem o Espírito Santo, não tem testemunho diante do mundo na nossa vida. O azeite é que produz a luz. Só refletimos a luz de Cristo quando estamos saturados do azeite, que é o Espírito Santo. Terceiro, a luz que brilha em nós, através de nós, mantém o fogo aceso. A figura do fogo é muito importante na Bíblia. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que Deus se manifesta pelo fogo. Foi na coluna de fogo que Deus conduziu o povo durante a noite. Foi no fogo que Deus se manifestou a Moisés no Sinai. Quando Salomão consagrou o templo,
fogo de Deus se manifestou ali. Quando Elias orou no Carmelo, o fogo de Deus desceu e o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A Escritura diz que Deus é fogo, que o seu trono é fogo, que a sua palavra é fogo, que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo, que Jesus batiza com fogo, e no Pentecoste desceu fogo, como línguas como de fogo, pousando uma sobre cada um deles. Esta é uma figura extremamente eloquente em toda a Escritura, e para que você e eu possamos arder e iluminar, é preciso que haja azeite, plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Mas em quarto lugar, a luz que brilha em nós, através de nós, precisa de pavios de estopa limpa. Somos apenas o fio de estopa. Nunca nos orgulhemos achando que a luz produz a partir de nós mesmos. Se faltar azeite, se faltar óleo, se faltar o Espírito Santo, esse fogo apaga. Porque o pavio de estopa só produz carvão, só produz fumaça. Não é possível fazer a obra de Deus fiados em nós mesmos, com os nossos próprios recursos. Mas ainda, a luz que brilha em nós, através de nós, precisa de azeite puro. Quando você lê no livro de Levíticos, era necessário que tomasse o máximo cuidado, para que o azeite que fosse levado, para ser jogado lá dentro do candelabro, para produzir luz, fosse puro. Em outras palavras, meus irmãos, não podemos substituir a ação do Espírito Santo por simulacros humanos. Azeite adulterado produz fogo estranho. Precisamos da genuína obra do Espírito Santo. Mas, fechando esse primeiro ponto, a igreja então faz a obra de Deus na força do Espírito Santo. Olha comigo os versos 4 a 6. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Você pode ler o verso 6 comigo, uma só voz, vamos juntos? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Qual o ponto aqui, irmãos? A obra do templo está parada, não tem recurso, o povo está desanimado, tem inimigos à volta, tem um embargo político de um rei medo-persa, cuja lei é maior do que o rei, e já tinha dado um edito para a obra. Parecia impossível, ninguém acreditava que aqueles judeus que vieram empobrecidos, desanimados, perseguidos, com tantos embargos e impossibilidades, pudessem avançar. Quando nós olhamos para a obra de Deus, para os desafios de Deus, os recursos pequenos, as dificuldades à volta, as oposições muitas do diabo e do mundo e das nossas próprias fraquezas, nós pensamos: meu Deus, será que vamos avançar? Será que vamos prosseguir? Será que vamos expandir? Será que vamos crescer? Será que vamos impactar a vitória? E a resposta de Deus para essa igreja é: não é por força, não é por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Deus pode fortalecer a igreja, Deus pode revestir a igreja com o seu poder, Deus pode infundir-nos graça e poder para a igreja avançar na força do Espírito Santo. Mas, amados irmãos, há uma segunda lição que agora eu passo a olhar com vocês o texto. A igreja, o povo de Deus, que realiza a obra de Deus, ela é fortalecida pela graça de Deus. Versículos 7 a 10. Primeiro, as dificuldades da obra são superadas pela intervenção de Deus. Olha comigo o verso 7, por favor. Pode ler o 7 comigo? Vamos juntos? Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. É claro que está usando figuras. Quando ele fala dos montes, quem és tu, ó grande monte, ele está falando de uma dificuldade intransponível. Você não remove um monte de lugar. Não dá para derrubar um monte com um trator, com o braço da carne. O monte aqui eram as grandes dificuldades que Zorobabel enfrentava para construir o templo. Seja falta de recurso financeiro, seja falta de mão de obra, seja falta de apoio legal, político para a obra avançar, seja falta de compreensão dos visitantes ou
limitantes, os povos que habitavam ao redor de Jerusalém, tudo conspirava contra a construção do templo. E Deus está dizendo: olha, todas as dificuldades, que são montes, intransponíveis, indevassáveis, esses montes virarão campina. Deus derruba todos. A obra de Deus avança, não porque tem facilidades, não porque nós temos todos os recursos nas mãos. A obra de Deus avança porque Deus entra com a sua intervenção soberana e desfaz todas as dificuldades para que a obra prossiga. Louvado seja Deus. Segundo lugar, a obra de Deus é concluída com um senso de alegria e reconhecimento da graça. Finalzinho do verso 7 diz assim: porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Ou seja, o Zorobabel, o governador, que estava quase que desacreditado aos olhos do povo, o profeta de Deus levanta e diz: é você mesmo, não vai ser outro não, é você mesmo. É você, Zorobabel, que ninguém mais está acreditando que você é capaz de levar essa obra adiante. É você mesmo que vai ser levantado e que vai colocar a última pedra de remate, vai concluir essa obra. E quando essa obra for concluída, todos hão de reconhecer que foi graça, foi graça, foi graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas, amados irmãos, terceiro aspecto aqui é que a obra de Deus avança na força do Senhor e não na força do homem. Veja você os versos 8 e 9 comigo. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta terra, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Notem vocês que não é Zorobabel, não é a destreza de Zorobabel, não é o poder de articulação de Zorobabel, não são os recursos que Zorobabel tem, mas Deus enviou o profeta Zacarias para dizer que ele que lançou o fundamento vai lançar a pedra de remate, e isso vai acontecer não para que todo mundo saiba que Zorobabel é o homem capaz, poderoso, não, para que saibam que foi o Senhor que enviou, que essa obra é de Deus, que os recursos são de Deus, que a metodologia é de Deus, e que o poder é de Deus, e que a obra será concluída para a glória de Deus. Tudo vem de Deus, tudo procede de Deus. Mas em quarto lugar, a obra de Deus tem começos modestos, mas resultados gloriosos. Olha comigo o versículo 10, por gentileza. Você pode ler o verso 10 comigo? Vamos juntos? Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos, 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Meus amados, o livro de Esdras, capítulo 3, versículo 12, e Ageu 2:3, diz que aqui acontece um fato muito curioso, porque alguns judeus que viram a destruição do majestoso templo de Salomão, estão lá, quando o templo de Zorobabel foi erigido, foi consagrado. E aqui tem dois sentimentos bem diferentes. Aqueles que viram a pompa do templo de Salomão, ao verem esse templo tão humilde, tão modesto, choram, porque o templo primeiro era muito majestoso. Mas os que não viram o templo de Salomão, que não contemplaram a suntuosidade daquele palácio religioso, se alegram. E a ideia aqui é de que nós não devemos desprezar o dia dos primeiros começos. Por quê? Porque a glória do segundo templo haveria de ser maior que a glória do primeiro templo. É no segundo templo, agora ampliado por Herodes, é que vai receber a pessoa bendita daquele que é maior que o templo, que é Jesus. É nele que o Senhor, Rei da Glória, vai se manifestar. E aqui tem um princípio, pastores queridos que estão comigo aqui no púlpito, que me marca muito. É que a obra de Deus, às vezes começa como uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, aí que cresce, e que avança, que se torna uma árvore frondosa. Aqui para mim uma lição de como começa a obra de Deus. Se você começar um ponto de pregação,
debaixo de uma árvore, como aconteceu em Jacaraípe, num terreno vazio, de um quintal de alguém que não é crente, como aconteceu com o Taboazeiro, como a construção desse templo, que foram comprando terrenos em lugares pantanosos aqui nessa região. Eu quero encorajar aos meus pastores e a esta congregação, para nós avançarmos, não desprezando o dia dos pequenos começos, porque é um ponto de pregação, que amanhã é uma congregação, que amanhã é uma igreja, como aconteceu com o Praia do Canto, e a igreja há de se multiplicar para a glória de Deus, a igreja há de avançar para a glória de Deus. Não desprezemos o dia dos pequenos começos, porque começa pequeno mesmo, e a obra de Deus vai avançando, não porque temos recursos, não porque temos material humano, não porque temos estratégias. A obra de Deus avança quando nós estamos cheios do Espírito Santo, porque o recurso vem de Deus, vem do céu, para que a igreja avance. Louvado seja o Senhor. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo essa verdade tão eloquente. Eu vejo, por exemplo, que quando Deus quer libertar o povo de Israel do Egito, bastou o choro de uma criança rodando o rio abaixo, para Deus dar o start no processo. Quando Deus quis derrubar o gigante que afrontava os exércitos de Israel há 40 dias, bastou um pastorzinho com a funda na mão. Quando o Senhor Jesus quis alimentar uma multidão, bastou um lanchezinho de um garoto, com 5 pães e 2 peixinhos. Quando Deus quer fazer a obra, irmãos, é preciso apenas alguém disponível, porque os recursos não vêm da terra, eles emanam do céu. Mas eu quero concluir com a terceira lição do texto. A igreja, o povo que tem uma liderança capacitada pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Versículos 11 a 14. Então vamos olhar isso aqui, por gentileza. Os 2 filhos da unção são os líderes religioso e político, versos 10 a 14. E aí ele vai prosseguir da seguinte maneira, versículo 10: pois quem despreza os dias dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos, são os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Notem vocês que é diferente a figura, não está dentro do santuário, precisando de um sacerdote lá, botar o azeite. Esse candelabro tem 2 árvores, vivas, em ampla e profunda produção, abastecendo. Versículo 12, tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Vamos entender isso aqui, meus amados irmãos. Esses 2 ungidos, ele está falando de Zorobabel e de Josué. Um é o líder político, é o governador Zorobabel, é o responsável pela construção do templo. Outro é o sumo sacerdote Josué. Pois bem, aqui no texto a ideia é que eles são filhos do óleo, eles são filhos da unção, eles recebem uma capacitação especial de Deus para uma obra especial. Eles representam para nós hoje o poder civil e o poder religioso. Em outras palavras, é Deus quem constitui líderes, tanto civilmente falando, quanto eclesiasticamente falando. A liderança procede de Deus. Todo aquele que exerce autoridade delegada por Deus. E o texto está nos informando que esses homens são filhos do óleo, são filhos da unção, são aqueles que representam esses 2 raminhos, que abastecem o candelabro de luz. A segunda coisa que vale a pena destacar, é que a capacitação da liderança, ela vem do Espírito Santo, ela vem do Espírito Santo. Vejam vocês,
que o candelabro é um símbolo da igreja. Tem azeite jorrando de um tubo em cada um dos 7 tubos do candelabro. Estas oliveiras, elas são árvores que estão produzindo constantemente, não cessam de produzir. Aliás, notinha de rodapé, a oliveira é uma das árvores mais longevas do mundo. Quando você vai a Jerusalém, por exemplo, você vai ver oliveiras no jardim do Getsemane, que os estudiosos afirmam ter cerca de 2000 anos. Ela nasce, ela cresce, ela produz, ela morre e ressuscita, porque dentro daquele mesmo tronco brotam novos ramos que vão florescendo, e quando envelhecem e parece que vai morrendo, um outro broto novo surge, e aquela árvore vai ficando mais grossa, mais grossa, mais grossa, e ela tem esse poder de revitalização. Então, o abastecimento é inesgotável, é perene, e é essa capacitação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós podemos ter estratégias humanas, nós trabalhamos, nós estudamos, nós fazemos cursos, nós nos preparamos, nós nos equipamos, nós buscamos ferramentas, nós lemos, nós fazemos exegese, nós buscamos métodos e formas de apresentar a palavra de Deus, nós buscamos todos os recursos que a terra pode nos produzir, mas a resposta é: a capacitação vem do Espírito Santo de Deus. Se o Senhor não agir, em vão temos ferramentas nas mãos. É o Espírito Santo quem capacita. É da plenitude do Espírito Santo que precisamos. É da virtude deste azeite que jorra é que nós precisamos para avançar no cumprimento da obra. Mas, me permita dizer ainda uma terceira coisa. Os 2 filhos da unção apontam para o Messias, o ungido de Deus, o sacerdote. Você pode ler comigo o verso 14, com voz bem clara? Vamos juntos? Então, ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Quem são os 2 ungidos? Literalmente no hebraico, filhos do óleo, filhos da unção, Zorobabel e Josué. Para quem eles apontam? Para Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Porque notem vocês que esses 2 ofícios que nunca podiam estar numa mesma pessoa, um rei não podia ser sacerdote, um sacerdote não podia ser rei. Por isso tinham 2. Não apenas um. Josué não podia ser rei, nem Zorobabel podia ser sacerdote. Eram 2 ungidos. Mas para quem eles apontam? Então, por favor, dê uma olhadinha comigo em Zacarias 6, versículo 13. Por favor. Para quem eles apontam? De quem eles falam? De quem eles são tipo? Você pode ler comigo, por favor, 6, 13, vamos juntos? Ele mesmo edificará o templo do Senhor, será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre os 2 ofícios. A única pessoa que ocupou os 2 ofícios, de rei e sacerdote, é o Senhor Jesus Cristo. Esse texto aponta para Cristo. Esse texto fala de Cristo. Esse texto diz que Jesus é o filho do óleo, é o filho da unção. Por isso ele é chamado de Messias, o ungido de Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus é o verdadeiro filho do óleo. Mas mais do que isso, esse texto aponta também para a igreja. E eu quero concluir convidando a igreja a ficar em pé, abrindo a sua Bíblia em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor. Porque essa verdade de Josué e Zorobabel apontam também para a igreja de Cristo, para você e para mim, nesta manhã. Capítulo 2, versículo 9, da 1ª carta de Pedro. Nós leremos a uma só voz, de maneira eloquente, clara e retumbante aqui nesse tempo. Vamos ler juntos, todos nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Você e eu somos sacerdócio real, somos sacerdotes e somos reis, somos filhos da unção, somos filhos do óleo, para levar a luz de Deus aos recantos dessa cidade, desse estado, dessa nação e do mundo inteiro. Louvado seja Deus. Amém.